Boa tarde. Obrigado pela presença de todos, todas, todos. Essa é a primeira ação da nossa comemoração dos 15 anos da Companhia Perversos Polimorfos e 10 desse evento Ensaios Perversos. Queria agradecer muito a presença. A gente sabe que também tem essa questão do investimento de tempo, que hoje ninguém tem tempo para investir nos encontros, né? É tudo tão rápido e a gente está aqui investindo um tempo. Queria agradecer também as pessoas que aceitaram estar na programação. Para mim, é uma honra receber esse staff, esse casting de ouro. Dizer que o tempo também é massa, Alejandro, porque me lembrei também esses dias que você é uma das minhas influências no sentido de um dos primeiros, eu venho do teatro, e aí foi um dos primeiros trabalhos que eu vi assim no Sesc Vila Mariana, era uma coisa que caía, que não sei o quê, nananã, e eu falava, gente, eu queria muito fazer isso é teatro para mim, assim, sempre houve uma confusão na minha cabeça, mas eu achava aquilo muito teatro, assim, e aí eu falava, acho que é isso que eu quero, não isso que eu estava fazendo, assim. Enfim, então, para mim é muito importante, é uma honra que esteja aqui. Então, eu vou dizer que o Ensaios Perversos ele é também um projeto de 2009, apesar da gente nomear ele como 2014. Eu comecei ele em 2009, quando a companhia estava meio que iniciando, assim, a gente recebeu um espaço de uma pessoa e que me propôs que era uma casa que ia ser tombada depois de 3 meses. Então, ela disse, o que vocês quiserem fazer, façam nessa casa durante 3 meses. Eu decidi fazer festas, e essas festas elas tinham a mesma configuração que a gente tem aqui, que eram umas conversas com umas performances de pessoas que precisavam de espaço para apresentar trabalhos inacabados e que estavam a fim de apresentar, e que foi se tornando isso, né, que há 10 anos vem sendo feito com apoio do Fomento e outros editais. Então, hoje, deixa eu botar meu óculinho. Então, hoje, no Conversa Sem Fim, a gente recebe o Alejandro e a Ana Teixeira para falarem sobre o tema Irreversibilidade e Vida, o tempo nos corpos que dançam. Então, eu passo a palavra para vocês, que podem se apresentar da maneira como vocês também quiserem, que eu acho mais saudável do que eu falar sobre vocês, né? Obrigado. Aí também queria agradecer a Ana também, que foi muito prazer ter passado pela PUC no período que eu passei. Foi bastante importante para eu me reconhecer em alguns lugares depois de 15 anos, já que eu era artista, que em algum momento, para mim, disse, nossa, eu venho desses lugares, eu venho dessas camadas que eu nem sabia. Assim, foi um processo terapêutico quase, muito importante, mas também muito agregador para o futuro que eu venho pensando para mim. Obrigado. Queria agradecer o convite também. Eu não sei se apresentar, assim, eu sou Alejandro Armed, sou diretor do Grupo Cena 11, companhia de dança há 30 anos. E agora também estou como diretor do Balé da Cidade de São Paulo. Estou com essa vida dupla, um desafio gigantesco, né, dentro de uma companhia independente, você está começando a dirigir uma companhia pública do tamanho do Balé da Cidade de São Paulo, e que é um desafio ético, político, pessoal. Né, estou com 2 casas, tem todo um rolê específico nisso, mas que eu acredito também nessa possibilidade de expansão nas relações entre o público e o independente, como forma também de gerar tecnologias de outros modos de avanço sociopolítico e estético, inclusive, e que às vezes a gente separa muito os lugares por cansaço, por condição, pelos modos como esses lugares também se apresentam nas suas dificuldades ou nas suas blindagens, né, do público e do independente. Mas acredito que seja um exercício necessário, e achei que eu estava suficientemente viável para fazer isso. Não sei, né? É um desafio grande, mas está sendo interessante pensar nesse sentido. E espaços como esse, que são espaços independentes, através também de acionamentos públicos, nos mostram que a gente está sempre nesse cruzamento, de uma forma ou outra. E pensar que há uma dança nas estatais do Brasil inteiro, que tem uma distância, às vezes, muito grande da ação independente, é algo que me intrigou a partir do convite, claro que antes também, mas a partir do convite é um ponto de partida bastante necessário para mim,
que é realmente fazer essas pontes dentro do patrimonialismo todo que há no modo de pensar política no Brasil, né? Ou seja, se eu tenho uma coisa pública, eu vou trabalhar com a Perversos, isso pode parecer um favorecimento, sabe? Em vez de ser uma ponte de tecnologias de avanço, a gente acaba blindando fluxos de conhecimento, o que acho que não pode acontecer, e isso é uma prática, né? A gente precisa, na prática, encontrar também métodos que viabilizem. Só para dar um panorama assim na minha posição atual e nos desafios que isso me corresponsabiliza, né, com as questões e as participações. Eu acho que o melhor é sempre ser uma conversa, né? Até porque eu estava tendo uma mini crise de arritmia, então eu estou meio lesado, assim. Espero que o raciocínio seja mais fluido do que o batimento cardíaco descompassado. Mas eu acho que as perguntas são sempre bem-vindas, né, as colocações, para que a gente possa fluir mais, né? E possa quebrar também alguns lugares que parecem óbvios e que não são. Então, qualquer tipo de pergunta é sempre bem-vinda, assim. Sobre o tema em si, eu acho que a Ana também vai puxar um pouco esse lugar de outro jeito. Quando eu fui convidado em falar sobre pensar o que é esse corpo mais envelhecido, né, ou o que é esse corpo maduro nesse sentido, eu fiquei pensando que os termos que colocam a gente nesse lugar, eles já colocam a gente para ver o corpo de um modo muito específico. E aí eu fiquei pensando que talvez seja sobre a irreversibilidade mesmo das coisas, do tempo. Aquilo que se transforma e não volta atrás, e porque o tempo é irreversível no seu modo de transformação. E com isso eu pensei nessa que é a irreversibilidade da vida em si, de tudo aquilo que está vivo, e o que isso tem a ver com o corpo que dança, de alguma forma, né? O que isso tem a ver com o conhecimento que a gente acessa num corpo que está dançando. E aí eu acho que o conhecimento, quando ele até numa fala da Helena lá na residência que a gente estava fazendo no balé, que ela coloca lá o Bergson na informação. O que é informação, né? E o que informação é algo que faz a diferença, se não é só uma reprodução de conhecimento qualquer. Então, qual seria a informação de um corpo com uma irreversibilidade, uma experiência de irreversibilidade no tempo distinta de outro corpo? Modo de se mover, modo de criar um design, uma sintaxe de várias expressões da realidade que de alguma forma o atravessa. E aí eu pensei que não tem a ver com só envelhecer, né? E a gente pode passar para coisas inanimadas, como uma garrafa, ou como também a Cristine citou a ideia de animacidade, né? Qual é a ânima, o espectro de animacidade de uma garrafa e de um corpo humano, por exemplo. E essa garrafa, sei lá, alguns minutos atrás ela estava cheia. E ela tem um design específico como uma garrafa cheia. Não estava aberta, parece mais intocável, ou de alguma forma vai ser deslacrada. Quando ela está aberta, ela tem outro design, que é uma outra história. Ela não está nem melhor nem pior. Ela está mais perto do fim dessa água e por aí vai. Eu acredito que se a gente começar a se interessar pelo design da irreversibilidade do conhecimento, no que o tempo de alguma forma esculpe num corpo e com isso esculpe na vida, que de alguma forma é o movimento em si, que vida sem movimento também não é viável. Eu acredito que a gente treinaria, né? Isso assim, não sei, não é uma utopia, mas é uma especulação, talvez uma hipótese. Treinar o nosso olhar para poder entender design de uma forma, e falar em design mesmo como uma propriedade da forma, na qual eu consigo acessar, mesmo que ela não cole com as propriedades da forma que eu já estou acostumado. Então, gerar uma viabilidade de se disponibilizar uma estranheza para que ela possa gerar uma informação e, com isso, possa gerar conhecimento através da diferença que ela vai fazer na compreensão dessa estranheza. E isso é um treino. E para que esse treino ocorra, a gente precisa também que esse objeto, que esse assunto, que essa matéria também esteja à disposição. Que esses corpos, que de alguma forma mostram um conhecimento com outro tipo de movimento, que não aquele que eu colo
a forma a qual eu, de alguma maneira, entendo que é um corpo velho ou maduro, ou um corpo que já vai dançar de outra forma, como se tivesse uma graduação nesse sentido, eu consigo ter um pouco mais de horizontalidade, de contemporaneidade, vou chamar assim. Porque um corpo que está hoje aqui, né, eu estou sentado aqui, a Marta está sentada aqui, a Célia está sentada ali, a gente está contemporaneamente no mesmo dia, no mesmo tempo, em relações iguais, vamos dizer assim, do ponto onde nós estamos, né? Somos contemporâneos da vida entre nós. E acho que observar a contemporaneidade da vida entre nós, através das irreversibilidades diferentes que o conhecimento instaurou em cada corpo, pode ser um exercício sedutor, inclusive. Até para que a gente possa dispor de dispositivos... Aí, ó. Esses dispositivos de ideias de futuro de outra ordem, que tem a ver com isso também, né? Não só a nossa presentificação tem ideias de passado e tem ideias de futuro. E essas ideias de futuro, acho que elas precisam também serem treinadas para que a gente possa ampliar as diferentes maneiras da gente ver o futuro e, com isso, criar acordos em rede mais poderosos. Então, o tema, na verdade, eu falei um pouco o meu modo de pensar sobre isso, que também, às vezes, pode parecer desviado do envelhecimento, né, vamos dizer, porque o envelhecimento também é algo, às vezes, surpreendente, né, vamos dizer assim, porque tem aquela frase do Arthur que viver é perder o corpo, e, de alguma forma, a gente vai se dando conta de algumas perdas também, e outros ganhos. Mas isso é sempre, né? A questão não é só quando você tem 1 ano, ou você tem 90 anos, tipo, isso é sempre. As características, óbvio, nos aproximam da finitude e nos dão mais noção de que as coisas têm fim, a partir de determinado pressuposto. Muito mais aos 90 do que quando você tem 1. Mas eu acredito que esse modo de existência sobre a irreversibilidade do tempo, ele está sempre com a gente. E aí a pergunta é, por que a dança também... eu sei alguns porquês, né? A dança, ao referir-se a um estado de virtuose, ou seja, de resposta específica com o corpo, ela começa a medir esse lugar, né? O que o corpo pode fazer. É um certo capacitismo etário, que tem a ver com o etarismo, mas é um certo capacitismo funcional de uma forma mesmo, de uma ideia de movimento, vinculado à velocidade, vinculado à força, geralmente ocidental, né? O modo ocidental da gente se colar na forma tem alguns pressupostos estéticos já dados, assim, que tem a ver com hegemonias de poder de uma série de questões, e de conhecimento também, de mercado, né? E eu acho que, se a gente consegue observar um design assimétrico na nossa sedução da forma treinada que nós temos, enriquece a nossa capacidade, inclusive estética, de poder se aprofundar em algumas questões e sair da chatice também, da cafonice, vamos dizer 2 coisas assim. Ó. O que seria ser chato, ser cafona? Para mim é ser incoerente com as realidades que, de alguma forma, pressupõem a nossa existência e a existência daqueles que não somos nós, para que a gente possa aprender também um modo de estar aberto a essa outra existência. E eu acho que isso é um problema geral, né? Um problema ecológico, no sentido de que, se a dança é melhor, vamos dizer, para um certo tipo de corpo até tal ponto, e depois ela é outra dança, a gente trabalha com monoculturas específicas, né? Os jovens. Aí está lá plantado um monte de jovem. Aí está lá os maduros, os velhos. E isso, de alguma forma, a gente sempre vai assistir como se fosse uma horta específica, né? Na qual, nessa horta, só pode ter os velhos, aqui só pode ter os jovens, aqui só pode ter os maduros, aqui, e por aí vai. E vai de gênero, vai de tudo, né? Tipo, as monoculturas sociopolíticas cinéticas, vamos dizer, de movimentos, a gente vai falar de dança. E, por questão sustentável e ecológica de pensamento, qualquer monocultura ela está fadada a... Só que é um tipo de morte específico, né? Como é uma morte estética subliminar, ela se mantém no poder como uma ilusão de eternidade. E aí é nesse espaço que talvez a gente se coloque para fugir da morte.
E por isso que não fazendo trocadilho com o nome, é um pouco perverso, da gente para a gente mesmo, nesse sentido, né? A gente se colocar nesse lugar, porque também é um lugar de proteção. E proteção para esses medos, para esses lugares, e para manter essa horta nesse lugar que precisa ser protegido, senão ela não consegue se manter viva. Então, você blinda o lugar, né? Para que ali só estejam aqueles que, da mesma forma, conseguem dar um monte de like para a gente, dar um monte de biscoito, e tá lá, tipo, tem uma força que se retroalimenta nesse lugar, entendeu? E mantém o lugar, de alguma forma, com uma ideia de que ele é poderoso e que ele deve, de alguma forma, se incentiva que ele se mantenha. E aí eu acho que a gente precisa exercitar um pouco esse olhar mesmo eu falei de novos designs através do modo que a irreversibilidade do tempo modifica o corpo e o modo dele se mover. E com isso a gente tem outras experiências, inclusive, de ideias de finitude, de ideias de movimento também. A noção de tempo, a noção de corpo, a noção de dança, ela é extremamente móvel. Ela depende de momentos históricos, de momentos geográficos, de questões filosóficas completamente distintas. Não dá porque ele fala assim, vamos pensar nesse tempo irreversível. Aí eu posso perguntar, mas qual é o tempo irreversível? Aquele que falou lá o Heráclito? Ou quem está falando lá na África o X, ou quem está falando lá no Japão Y? Então, a partir de quais filosofias que a gente está falando? O que tem aí nesse tempo? Uma coisa é básica, o tempo não volta atrás. E o que o Alejandro está trazendo para nós, isso está aí. Como é que a gente lida com isso? E não lida em dança com o modo como a gente vem frequentemente lidando com dança com uma espécie de um tempo que ele é linear, com uma sucessão de fatos que nos leva para uma seta e que ponto cheguei lá naquele momento X que eu vou ter que mudar o rumo da prosa. Como que esse corpo que está nesse processo, ele é a sua própria experiência, portanto, é a sua própria vida, e como é que essa experiência se constitui em tempo, eu tiraria a palavra tempo, eu colocaria duração, porque a gente só sente o tempo na duração dele. São categorias filosóficas que estão na realidade e permanecem. Mas como é que a gente vive? Como é que a gente sente essas categorias, né? Então, a gente sente nessa experiência do corpo, na relação com o ambiente, na relação com as trocas que a gente faz, e como é que a gente vai, então, experienciando a vida na duração do tempo. Então, nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta para o Alê, é uma pergunta chata, mas eu sempre aprendo com duas teóricas, que uma é a Helena e outra é a Cris, que a gente precisa aprender a saber com quem a gente está acompanhada quando a gente vai falar sobre corpo, porque corpo também é um conceito que ele é falado de diferentes maneiras, em diferentes geografias, em diferentes línguas, que tem definições distintas. Eu tenho participado mais longamente das conversas com a Lê lá no balé, e ele sempre vai fazendo quase como uma correlação de a gente ver corpo, técnica, tecnologia, nessa correlação. Então, se tu só puder nos trazer, assim, situar brevemente, não é para fazer a história do corpo, não, mas quem está com você quando você fala sobre corpo? Ai. Eu fico pensando também na ideia de corpo como essa referência material da consciência, de alguma maneira. E aí a referência material da consciência não só de si, mas da consciência daquilo que não sou eu. E que eu identifico como outra coisa justamente porque eu tenho consciência de que eu sou um corpo, não sou mais o bebê que é a mamãe. Então, se eu não sou a mamãe é a mamãe, eu sou eu, e a partir disso, o ser eu também é uma referência material que o meu corpo instaura, né? E essa referência material também vai ser em vários aspectos, né? Aí é onde eu acho que entra a questão da técnica e da tecnologia como um modo de relacionar comportamento e linguagem à matéria, que é a referência da consciência. Então, se o treinamento
ele é um modo de materializar um determinado conhecimento para instaurar uma tecnologia através do comportamento que me faz, na interação corpo-ambiente, ser vivo, gerando informação e recebendo informação, não só reproduzindo informação. E aí eu acho que o que me acompanha esse modo de pensar corpo como uma obviedade a ser perguntada a todo segundo, né? Tipo, uma obviedade porque é algo que está aqui, mas é sempre ululante de alguma forma. E tem que ser perguntado porque, para que a minha consciência se identifique, se reformule na duração, né, e que eu a reconheça, eu preciso dessa referência e dessa matéria, que por vezes é invisível, né? Então, não vou dizer que é só a matéria em si, músculo-esquelética, emocional, do nosso fazer, mas a matéria também é artificial. Daí vai lá, para citar o Simondon, que tem gente que não gosta dele, mas eu só vou nele por causa da técnica, às vezes, que é o natural, o artificial é de ordem natural. Essa ideia de natural, natureza, e de que a técnica é um artifício comportamental envolvendo linguagem. E aí o que eu acho que é a armadilha da dança é a gente pensar a dança como linguagem unicamente. E aí eu gosto de pensar a dança como uma tecnologia de comportamento. E como uma tecnologia de comportamento, o design da reversibilidade no corpo volta como um interesse técnico. E com isso, uma capacidade de escultura estética. E com isso, uma capacidade de expansão ética. Tudo no mesmo lugar, né? Sem essa ordem, porque eu não consigo falar que nem aquele negócio da chegada lá, tipo um holograma que tem todas as coisas um símbolo que tem todas as palavras juntas, né? A gente fala com uma certa linearidade de cronologia. Então, acho que o corpo que eu, de alguma forma, tento instaurar como aquilo que me define, mas uma definição sempre constante, é essa referência material da consciência, e por isso daí volto para a coisa da garrafa, assim. Tipo, a cada momento que isso se modifica, essa outra garrafa também se modifica, a mesa também se modifica, eu me modifico. Então, é um exercício de conhecimento em rede, né? E é um exercício de percepção, perceptivo. Eu acho que a técnica e a tecnologia, nesse sentido, elas são ferramentas fundamentais para a expansão desse modo de entender a matéria através do comportamento, que é o modo como eu articulo o movimento para acessar a informação e ser acessado por essa informação também. Não sei se eu respondi. Não respondeu. Eu não sei se vocês perceberam, na fala dele, tem um tempo inteiro nessa relação na transformação, porque muitas vezes o que a gente encontra no senso comum é como se eu tivesse um corpo onde eu encho de informação, aí eu processo a informação dentro do meu corpo, eu acho que vai sair uma coisa X. E a gente ignora que a gente está sempre nesse jeito de estar se fazendo, né? Sempre estando. Então, isso não fala só Helena, nem só Cris, isso vem de toda uma da filosofia e que está ali fortemente dizendo como que a gente aprende o mundo, como é que a gente percebe o mundo, como que a gente conhece o mundo. Então, conhecer o mundo, a maneira como eu percebo o mundo, ela é automaticamente vinculada ao meu sistema sensório-motor. E aí a gente evita aquela outra discussão que é que a gente separa o corpo do contexto. E que o Alê trouxe agora o tempo inteiro foi como, nesta relação, nesse fluxo do corpo no contexto, que eu vou compreendendo como ele vai se organizando e, a partir daí, pensar com as técnicas e as tecnologias como é que eu posso trabalhar os comportamentos desse corpo. E o que o Alê está propondo, que eu acho que aí, por isso que eu quis entrar nessa questão, que eu acho que aí ele subverte, ele diz, então, bora, vamos olhar para aquilo que é irreversível? Se o tempo é irreversível, como é que a gente lida com essa informação no corpo? É para sair dessa cilada, que eu acho que é importante a gente pegar agora e tentar esmiuçar isso que o Alê está falando. Então, ele vai dizer assim, de que forma, então, que a gente olha para esses modos de transformação que acontecem no corpo, a partir daquilo que ele está o tempo inteiro falando, das técnicas e tecnologias de comportamento.
Então, uma técnica e uma tecnologia de comportamento é o balé. Uma técnica, uma tecnologia de comportamento é o passinho. Uma técnica é a Martha Graham, é danças urbanas. Então, como é que a gente olha para isso, esmiuça isso para entender, não a partir do pressuposto da cronologia do tempo, do eu 1 mais 1. E o Ale está propondo uma outra coisa. Tem isso, que vai caminhando junto, mas assim, vamos olhar de um outro jeito? Pois é. Porque aí tem outro problema, que aí eu queria citar aqui, que é, para mim, o problema da linguagem. Quando a gente tenta atualizar uma dança, vamos dizer, para não falar de outras áreas que também são afins, apenas na condição da linguagem, sem mudar nossa definição de corpo, nada acontece. É só uma reprodução de uma superficialidade tentando fazer algo numa retórica de atualização. E aí, em todos os sentidos, aí a gente também, nesse modo de a gente sempre falar, a gente está desconstruindo algo, na verdade a gente está caricaturando em alguns pontos uma ideia de novidade, por uma questão de mercado. Né? É necessário mudar a embalagem, se a gente não consegue mudar o produto de alguma forma, para que ele vire um produto capaz de se manter na prateleira, na parte da frente. Senão ele vai para o almoxarifado. E dentro disso, a gente vai replicar uma série de experiências formais de você colar com aquele produto e de reivindicar justamente, de novo, as monoculturas baseadas apenas em linguagem, aonde a gente tem aquilo que quer ser novo, porém as definições de corpo e sua atuação monocultural dentro do eixo e das relações continua a mesma. E, às vezes, isso não é tão simples de ver, porque as velocidades de consumo são feitas também para que a gente não veja isso. A gente precisa só ver uma coisa massa, bonita, bem feita, mas talvez se a gente pudesse realmente instaurar uma pergunta sobre essa matéria que é o corpo como referência da nossa consciência, o que acontece com ele quando ele entra em contato com essa outra informação, o que tem de valioso como informação, e não é um julgamento estético, que é necessário também, tipo, às vezes a gente também está num lugar onde a gente, o senso crítico também vira uma ideia de julgamento, e a gente tem que estar, tudo tem que estar, de alguma forma, harmonizado, numa ideia morna também de atrofia do senso crítico, porque também senso crítico não é bullying, né? E, ao mesmo tempo, não dá para considerar toda crítica um bullying. A gente tem que entender aonde há desrespeito e aonde há informação. Há diferença, e as diferenças são bem claras em alguns momentos, a gente precisa treinar elas, para que a gente não comece a banir o senso crítico também, porque sem senso crítico a gente nem se diverte, a gente vai criar uma grande massa de coisas muito parecidas, se autoprotegendo e treinando a autoproteção a ponto de não mergulhar nunca mais num lugar, e aí sim a gente atrofia algo muito valioso, que é a subjetividade. A gente fica com a subjetividade atrofiada por falta de prática do senso crítico sobre as percepções, e acaba também temendo algumas ousadias estéticas, que às vezes podem não dar em nada, mas que são importantes para que a gente quebre algumas fronteiras e habite outros lugares. Mas eu acho que a questão da linguagem, ela é um dos objetos que tem uma ideia de obsolescência, e da forma como a publicidade a coloca, ela tem uma característica de atualização. Na maioria das vezes publicitária, no sentido de você colar uma ideia de linguagem atualizada em corpos que se mantêm com o mesmo comportamento relacional em função do lugar onde eles estão inseridos, assim. E por isso meu interesse na ideia de comportamento, e nessa tríade matéria, comportamento e linguagem, nessa articulação a gente consegue quebrar alguns paradigmas de constância e de manutenção e de hegemonia, e consegue ter apreço pela técnica. Eu ia falar outra coisa, que é a ideia de linguagem. Quando a gente aporta, por exemplo, cola linguagem e técnica, por exemplo, Martha Graham cola linguagem e não técnica, tipo, ou coisas colocadas assim, é rápido que a obsolescência se faça presente, e a gente fica com uma ansiedade de criar e reinventar a roda. As Millennium faz direto isso aí.
As millennial. A gente reinventa a roda por uma experiência diferente de atualização por causa das tecnologias também que tem. E, ao mesmo tempo, não todas as millennial, nem toda hora as millennial. Mas, em função de ter uma liberdade também, ao mesmo tempo não é um resgate de Martha Graham, por exemplo. Porque se acontece no corpo, é agora. O problema é o resgate de uma ideia de linguagem, que aí sim é obsoleta em função da condição que ela tinha, no modo de se manifestar, numa época completamente outra do que a nossa agora. Então, por isso que o meu interesse é numa tecnologia de comportamento, para não deixar a linguagem grudando em cada coisa e a gente não conseguir fazer transformações mais profundas na subjetividade e entendimento de corpo mesmo, nesse sentido. E eu acho que esse lugar da linguagem, que eu insisto, é também quando a gente vê o que pode parecer incrível, em vez de a gente ver um corpo com mais velho fazendo o que for, é que às vezes a gente vê sempre muitos grupos apenas de pessoas muito parecidas fazendo isso. É mais incrível, tipo, de pensar. É só milho, é só soja, é só... E a gente não se pergunta, e não estou dizendo que está errado, tipo, é que o que é ruim nisso é pressupor que é da natureza daquilo ser assim. Não, aquilo é um artifício. É necessário que se pressuponha o que é um artifício específico, uma escolha X sobre determinada questão. E tudo bem. Então, não é que não pode ter, ou tem que ser de um jeito, ou tem que ser do outro. A questão é que a consciência da matéria que ali está sendo exposta e a comunicação que aquilo emana é muito específica. Eu fiquei pensando numa coisa que é informação com experiência, em primeiro lugar, né? Que a gente vive numa geração informacional, aquisição de informação o tempo inteiro, mas desvalorização da experiência. A gente precisa de tempo para amadurecer praticamente todas as coisas, assim, né? Mas é uma geração em que eu quero aprender não sei o que, vai para um YouTube e faz um curso de 2 meses. Eu vi um curso de formação esses dias atrás que dá DRT de 1 ano. Aí você é um ator profissional em 1 ano. Você está habilitado, você é profissional em 1 ano. Então você fala, mas em 1 ano, uma pessoa de 19 anos que entra num curso com 20 se formou, ela é um ator profissional. Ela está no mercado, assim, tipo, capaz de produzir qualquer coisa, que é o entendimento final do profissional, né? Capaz de produzir qualquer coisa. Mas também fico pensando que a gente vai tentando entender essas coisas também de uma forma linear, que é como apartar. E aí eu fico pensando, que o Ale falou do eu, mamãe, como a gente tira as coisas sem pensar por que essa pessoa mais velha teria que ainda fazer tandi? Será que não chega uma hora que essa informação, discurso, precisa ser apartada? Tipo, talvez não faça mais sentido também mesmo, assim, tipo, pare, não faz mais sentido. Ou só se ela quiser, aquilo faz algum sentido. Para onde vai o sentido desse outro corpo informar ou discursar de uma maneira outra que não seja essa, adquirindo essas tecnologias que são de outro tempo, que é de um tempo linear. Talvez ela não precise. Quando fala de Kazuo, talvez ele não precise dessas informações para comunicar a maneira como ele quer comunicar, porque ele vai se comunicar a partir das experiências próprias e não tecnologias próprias. Não estou desvalorizando a tecnologia, nada disso. Só estou dizendo que, conforme vai se passando o tempo, como isso vai se transformando em outro tipo de discurso. E talvez seja mais individual, porque conforme cada pessoa teve uma experiência muito diferente para poder elaborar de que forma ela quer se comunicar. Então, é difícil colocar esses corpos em conjunto dessa maneira, porque cada um teve, eu acho que mais jovem, talvez as experiências sejam mais próximas. Então, eu fico vendo que, não sei, foi uma coisa que me bateu agora. Assim, por que a gente insiste nisso? Será que a gente está... Como é que a gente separa esse eu, mamãe? Como é que a gente separa tudo que veio de fora, tudo que veio da história, tudo que veio das composições, para poder fazer a escolha? Sabe, chegar num certo ponto e falar assim, bom, agora eu que fiz a aula de Balé da Ana, não quero nem saber mais da aula de Balé da Ana, eu que conheci não sei quem, não quero mais nem saber. Como eu escolho isso? Como eu escolho a tecnologia que eu quero usar? Como eu escolho a informação que eu quero usar? Como eu escolho o discurso que eu quero usar? Em que momento esse artista mais velho, esse bailarino mais velho, tem essa possibilidade de escolha autônoma, e aí para até chegar em algum momento e falar assim, para chegar a ter a sua
individualidade própria, inclusive de passar para o futuro e para as próximas gerações, as coisas das quais ele viveu. Que não vem de um estado coletivo tão profundo, né? De a gente ter que viver sempre em estado coletivo. Eu vou pegar no Tandi. Eu estou nessa onda agora. Tô que tô um Balanchine. Vou pegar no Tandi. Que, assim, vamos pensar que a criatura fez Tandi durante 30 anos. Se ela vai pegar essa garrafa aqui, o Tandi está lá. Aí, eu vou pegar pelo Tandi para ir para outro lugar. O que significa que é uma informação que ela consegue acessar com determinada, vamos dizer, não é só uma fluência, porque às vezes músculo-esqueleticamente eu não consigo fazer o Tandi, mas eu olho para o Tandi e ele, na consciência da minha musculatura, algo acontece na minha perna ali. Mesmo que eu tiver que nem o Stephen Hawking lá olhando para o Tandi, vai rolar um modo de materialização, mesmo que invisível, daquele Tandi. Agora, se ele vai precisar fazer aula ou não aula, aí a gente vai ver, e o Tandi eu estou chamando como uma técnica para uma tecnologia de comportamento específica, que seria, por exemplo, a sapatilha de ponta, você tem que ter uma técnica para poder subir na ponta. E a ponta em si é uma tecnologia, ela está separada. Quando ela é levada para o corpo, ela altera aquele corpo que vai responder com aquela técnica. Porém, se você anda de perna de pau e tem um tornozelo forte, ou faz passinho, como sobe em cima do pé também, assim, desse jeito, talvez você bote uma ponta e você vai transformar aquela ponta numa outra tecnologia que não é do balé, mas num pressuposto físico, material e linguístico, com um ponto de conexão que é se equilibrar em alguma órtese de extensão no seu corpo. E aí a gente se conecta todo mundo de novo. Então, quando eu acho que a técnica ela admite possibilidades de acesso a tecnologias de comportamento. Então, não é sobre ele parar de fazer o Tandi ou não. Talvez não me interesse mais fazer o Tandi porque ele ele, enquanto linguagem, não tem sentido. Então, a gente, às vezes, não faz aula de balé para dançar balé. E não é porque a base do balé é a base de tudo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um reconhecimento de uma fluência numa informação que, de alguma forma, eu entrei mais em contato. E aí o meu sistema ele fica mais estável em lidar com aquela ali, para que eu consiga desestabilizá-lo, talvez, em outro lugar, ou expandir de outra forma, em outro sentido. E eu vou verificar alguns traços de transformação naquele corpo que tem vínculo com a técnica clássica. Mas não necessariamente são a técnica em si, nem a balé. Mas aquilo está ali, de alguma forma. Igual eu posso identificar alguns traços de capoeira, mas aquilo não é capoeira. Agora, quando eu quero que... é uma mistura de capoeira com balé, que é um pouco com butô, assim, um samba reggae butô, que eu estou fazendo. Que é bem assim, atual. E, tipo, esse jogo da ideia de mistura pressupõe pureza, porque a mistura pressupõe pureza. Se você está dizendo que algo é misturado, significa que tem algo que é puro. Não é não? Então, primeiro a gente precisa quebrar o pressuposto de que não existe mistura, porque não existe pureza. Existem coisas. Então, o Tandi também não vai ser puro, e aí por aí a gente vai nesse lugar, de quebrar também esse pressuposto específico. Né? Tinha outra coisa que eu ia falar que eu esqueci, na real. Agora o batimento baixou, eu fico mais lerdo. Porque a gente confunde também essa relação entre técnica e tecnologia, elas ficam muito próximas, e elas se relacionam, mas elas não são a mesma coisa. E pensar nisso como comportamento... eu lembrei o que está aqui escrito, deixa eu ver. Está aqui, escolha. A escolha não existe para mim em alguns aspectos, única. Tipo, a gente escolhe e é escolhido ao mesmo tempo. Tem um lugar no Cena 11 que a gente começou a trabalhar há muito tempo atrás, que é a ideia de modo de controle remoto da ação, onde a queda aconteceu a partir de um pressuposto anterior, que é
operar sobre causalidade espalhada, não sobre causa e efeito linear, aonde a gente adentra num lugar onde eu faço e aquilo acontece comigo. Então, a escolha, ela é um acordo entre restrições irremediáveis, em determinada condição, sob determinado contexto temporal, físico, político, em todos os sentidos. Uma escolha na Zâmbia é diferente de uma escolha em Nova York, é diferente, e aí vai se juntar todos os fatores. Então, o como a gente escolhe, que é uma pergunta vital, assim, porque é uma pergunta ontológica, né? Ontológica sobre qual é o fluxo do meu desejo. E é a pergunta base do capitalismo. Porque se eu controlo o modo como você escolhe, eu estou de boas. Aposentadoria certeira, porque aí eu consigo oferecer de alguma maneira, que é o que a gente vê nos algoritmos, o like, de alguma maneira, é um mapeamento do modo como a gente escolhe, da forma mais básica, porque é binário, não é um espectro. De vez em quando tem um coraçãozinho ali, um rolê, mas não é um espectro bastante binário. E com isso você consegue fazer um algoritmo digital, né? 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. E aí você consegue prever, inclusive, movimentos de escolha. Eu acho que é claro que isso não tira a nossa consciência de si e a nossa corresponsabilidade nos desvios que a gente toma, né? Eu decidi que eu ia dirigir o Balé da cidade de São Paulo e continuar como Senão. É um desvio, uma decisão nesse sentido bastante forte para que eu pudesse tomar e conversar e tal, mas é uma decisão. É uma escolha, mas dentro da ideia de escolha, não é sobre isso ou aquilo. Tem outras questões que envolvem isso. E eu acho que quando a gente vai... não é uma escolha eu levantar aqui e vou sair correndo, eu não tenho essa escolha. Eu posso sair andando, eu posso ter a experiência de correr, ter tido a experiência de correr, e agora eu não vou por causa disso ou daquilo, e aí eu vou tentar lidar com uma série de outras questões, que aí são micro-escolhas sobre uma escolha que eu não posso ter, sabe, tipo, é uma rede. Então, pensar na causalidade espalhada, numa causa que nunca é direta, e que não é sobre... Porque isso afeta bastante, porque nos tempos de liberalismo, a ideia de liberdade pressupõe escolha, que pressupõe um modo de atuação individual sobre o que eu quero e o que eu não quero dentro do que eu posso e da ideia do que eu posso. E isso é super importante, essa pergunta sobre escolha, porque eu acho que é onde bate essa relação entre a irreversibilidade e a ideia de liberdade. Como é que eu vinculo irreversibilidade com liberdade? Quais são os níveis que realmente existem? Liberdade no sentido de que não existe nenhuma liberdade que não seja pelo contexto do reconhecimento das restrições e das regras que compõem a minha existência. Seja respirar debaixo d'água, que não dá se não tiver um rolê, seja, no meu caso, de ouvir. Eu tenho 30% de audição. Então, eu só consigo ouvir com uma órtese. Consigo pressupor transduções e formas de ouvir, vou estudar isso, blá, blá, blá. Mas para a gente entender também como é que se dão essas questões. E eu me esqueço também disso várias vezes. Me esqueço no sentido de lembro esquecendo, esqueço lembrando. De ouvir. E eu acho que essa questão da escolha também é importante. Por exemplo, eu dancei com a companhia, com o Cena 11, até 2009. E depois ficou muito claro que eu não ia mais dançar com a companhia. Fiquei 2 anos sem dançar naquela festa, que quem dançou desde os 12 já deve imaginar. Que aí não dançar significa poder fazer de tudo, chegar do after, fazer todas as coisas, ficar podre, e porque você dá uma liberdade nesse sentido. Então, é um momento também, uma escolha, e foi muito óbvio, assim, não vou dançar. Mas depois isso voltou com outra necessidade, assim. Eu acho que isso pode acontecer também com um corpo muito jovem, de não quero mais fazer isso. E aí isso vai operar, porque o não fazer não significa que aquilo não é
potência de perspectiva. Tipo, a potência de participação, a potência de ação, ela é uma ação específica também. Eu acho que é nesse lugar que a gente precisa entender, porque tem lugares onde eu vejo corpos que não são tão de assimetrias associadas, mas há uma potência de participação, que eu acho que é uma questão política. Você, às vezes, não tem, por várias condições, sejam elas financeiras, ou seja, geopolíticas ou o que for, de ter naquele momento uma companhia ou um grupo de pessoas que de alguma forma seja representativo de um modo global, que isso é impossível. Mas há ali uma potência de participação específica. E acho que isso é o que a gente deve, de alguma forma, preservar e estruturar, incentivar e estudar. Quais são as potências de participação possíveis para corpos com irreversibilidades de tempo diferentes? E daí vai ter um espectro gigantesco, nós somos nesse assunto, né? Mas qual é a real? E para mim é uma questão técnica. Por isso, técnica, tecnologia e comportamento, vinculando comportamento, linguagem e matéria nessa relação, para que a gente tenha também prazer sobre designs outros, que é você olhar para alguma coisa e aquilo te abastecer também, no mínimo de estranheza. E também olhar para a estranheza como uma problematização dos nossos limites de acoplar similitudes, né? Similaridades, não sei se existe essa palavra, de acoplar formas que de alguma maneira nos acolhem. E tem algo que não acolhe, mas também não empurra para fora, né? Tá ali. A primeira vez que eu vi o Benoît Lachambre no feed de BH foi em 96. Eu fiquei tipo assim, que é isso? Mas não era assim estranho, achei desconfortável, mas não era para achar ruim, tipo, tem um movimento ali para aquela informação que interessa. E isso é importante a gente treinar também. Essa capacidade, e para que a gente treine um movimento de estranheza, que não sou eu, há de existir a estranheza. O problema é que se a gente não consegue criar a estranheza, ou outros lugares não permitem que essa estranheza seja criada, ela não existe para a minha experiência. E aí eu não tenho experiências de estranheza, que é o que acontece agora. O algoritmo ele cria experiências de similitude. De novo, essa palavra que não existe. Ela existe, similitude? Não, né? Similitude. Acabei de inventar. Existe? Então, ótimo. Pronto, gente. Estamos aí com tá no dicionário, então tá bom. Essas experiências desse negócio aí e vai ficando cada vez mais iguais, e aí a gente destreina. E aí, quando algo aparece muito estranho, ele tem um buraco muito grande de conexão. E aí eu tenho muitas ferramentas de colocar aquilo para um outro lugar e ir atrás de outra coisa que tenha mais a ver. Inclusive, que me fortalece de alguma forma, e que eu me identifico, e que eu acho que é o caminho da minha escolha. Então, nesse sentido, escolha tem um motivo gigantesco, hoje em dia, mais do que nunca. Porque as informações são guiadas também por esses aspectos, onde a gente não treina a nossa subjetividade. Eu fico sempre insistindo que, nos últimos tempos, a gente atrofiou o subjetivo, como treinamento de estar aberto a estranhezas que não são capazes de ser formuladas, nem entendidas de forma instantânea por mim, e que isso tem que ser recusado. Isso vai mudar tudo, isso muda muita coisa. Amores, a gente vai ter que encerrar, que a Celinha já está pronta lá em cima de figurino. Queria agradecer a conversa maravilhosa. Como o título dessa primeira parte é uma conversa sem fim, especificamente por isso, porque isso aqui poderia ir, sem finalidade, mas também sem um fim, assim. Então, adoro. A gente vai disponibilizar a conversa no YouTube depois, então outras pessoas poderão continuá-la de alguma forma. Obrigado demais.